Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje para falar sobre o clássico, o majestoso entre Corinthians e São Paulo, jogo na Neoquímica Arena, logo mais, com transmissão aqui, lógico, do canal do Fusarca Tricolor, em parceria com a Rádio Pinga Fogo FM. Estaremos juntos aqui para trazer para você, na emoção do rádio, todos os detalhes, todos os lances de Corinthians e São Paulo. Então, você que já está chegando, já deixa o seu like, já se inscreva no nosso canal e vamos juntos aqui no nosso Fusarca Tricolor, também no Japa Tricolor, até porque você sabe, né? Aqui a gente faz diferente. Agradecendo a sua audiência, agradecendo por você estar conosco, muito obrigado mesmo, viu? Vamos falar sobre esse jogo de logo mais, vamos falar um pouquinho sobre essa entrevista aí do Rui Costa. O Rui Costa resolveu aparecer, vocês viram só, gente? Veio dar entrevista o Rui Costa e tem um motivo para ele ter aparecido, né? Eu sabia, nada é de graça, não existe almoço grátis. Calma, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre os desfalques, vamos falar sobre os reforços aí que Crespo pode ter para hoje e um provável time do São Paulo. Beleza? Vamos começar falando então do Rui Costa, que apareceu numa entrevista coletiva, falou sobre diversos assuntos, ele fala bem, é muito bem articulado, né? A gente precisa lembrar que em outros clubes, como por exemplo o Atlético Mineiro, o próprio Grêmio, que ele já trabalhou por lá, ele sempre vinha falar com a imprensa, né? Sempre falava com a imprensa. Então ele é um cara bem articulado, sabe falar, sabe colocar as palavras, mas no São Paulo ele é mais blindado, né? Ele é o homem de confiança do Casares e é confiantemente blindado. Aí resolveu o Casares, então, em colocar o nosso Carlos Belmonte o nosso Rui Costa para falar. E aí ele comentou alguns assuntos, acho que o que mais chamou a atenção foi quando ele foi questionado em relação se a diretoria do São Paulo deveria ser mais humilde, né? Devia ter mais os pés no chão, como bem diz o slogan do próprio Casares, né? Humildade, os pés no chão e juntos pelo São Paulo. Parece que ele disse que não, o São Paulo é sim humilde, nós somos muito humildes, trabalhamos sempre com muita humildade, aquela coisa toda, e vamos voltar a ser referência. De novo, como eu disse, há tempos atrás, sobre a questão do CT. Mais uma vez, o São Paulo tem a oportunidade de dizer, falar, olha pessoal, realmente, né, temos errado aí, mas já estamos trabalhando para consertar e que sirva de exemplo, aquela coisa toda, mas resolveram simplesmente falar, quer saber? Não, a gente é humilde e vamos voltar a ser o melhor. Ok, eu acho que todo mundo tem que voltar e tentar ser o melhor, mas precisa ter um pouco de calma também, né? Precisa ter um pouco de tranquilidade, porque senão fica difícil. Porque senão você nunca consegue focar nos problemas, senão você vai focar sempre na questão de precisamos voltar a ser a referência, precisamos. Não, você precisa voltar primeiro a fazer as coisas corretas, precisa voltar a fazer as coisas da melhor forma possível. E não é o que vem fazendo o Rui Costa. Mas a coletiva eu acho que foi até interessante, mas tem um motivo aí para ele ter vindo da entrevista. Segundo informações do nosso Valentim Furlan, que é sempre muito bem informado sobre situações do São Paulo, o executivo de futebol que concedeu entrevista nesta quarta-feira, ele admitiu o contato do Grêmio, mas garantiu a sua permanência no São Paulo até o fim do Paulista, hein? Mas por quê? Porque ele recebeu um aumento de 25% no seu salário. Aí, amigão, é aquele negócio, eu aumento o teu salário, mas aí você vai ter que quebrar uma boa para mim, você vai ter que encarar os microfones. Por 25% do salário? De aumento? Com toda certeza, eu encararia os microfones, mas com todo prazer, viu? Mas com todo prazer eu ia lá e falar, não, deixa comigo, sou eu que vou. É eu que dou entrevista por 25% de aumento? Deixa comigo, vou lá e vou falar. E foi o que aconteceu com o nosso Rui Costa. Foi falar, ganhou um aumentinho, e aí o máximo que teve que fazer é encarar ali alguns minutos, né? Uma hora, enfim, 40 minutos, sobre essa pressão dos microfones. Fora isso, 25% porque a bagaça tá no bolso. Por falar em bagaça tá no bolso, vamos falar sobre o Lucas Moura, porque segundo o Marcelo, eu sempre coloco o nome dele errado, né? O Marcelo Braga, tá, pessoal?
O Marcelo Braga, ele, que é do GE, ele traz a informação de que o Lucas passou por aquele procedimento no joelho, após voltar a reclamar sobre dores. Ele passou por uma nova infiltração no joelho direito. E aí agora vai precisar ter um pouco de cuidado, um pouco de cautela, vai ter que saber aquela coisa. Resumindo, o Lucas não joga mais em 2025. E como a gente já imaginava, eu falava aqui já há um tempo, era a melhor coisa, era parar com essa história de tentar trazer o Lucas de volta para 2025. Era uma loucura. Era só o desgaste. Tava na cara que isso não ia acontecer. Mas foram arrastando. Para quê? Para que a pressão saísse de cima das costas da diretoria do departamento médico. E isso só agravou. Era muito simples, gente. O Lucas não volta mais. Acabou, encerra a história. Só em 2026. Acabou. Mas o Lucas, ele estava tentando. O Lucas é isso, aqui. Eu entendo tudo isso. Mas não dava para continuar, não dava para seguir, porque estava claro que as coisas não estavam andando da melhor forma. O Lucas ainda sente dor, não sei se é ele que sente dor, se é a dor que sente ele, eu não sei, eu não faço a mínima ideia, mas não dava para continuar com essa patifaria de que vamos continuar enganando o torcedor, vamos continuar se enganando e vamos continuar colocando toda a pressão também só em cima do Lucas. E foi o que aconteceu. A diretoria do São Paulo, de novo, age errado. O departamento médico do São Paulo, de novo, agiu errado. Eu entendo que é só uma pancada. Foi uma pancada lá no Paulistão. Ele ficou um ano nessa... Vai, faz algum procedimento, fica um tempo fora, joga um pouquinho, sente dor, volta. Vai, sente dor, volta. Joga, sente dor, volta. Ficou esse vai e não vai aí, parecendo aquela música do Tentação lá do Silvio Santos, né? Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Ficou nessa patifaria. Então era melhor já ter encerrado toda essa situação e ter deixado o Lucas Moura para 2026. Até porque agora, a preparação para 2026 ela já começou, porque começa a temporada agora já no dia 11 de janeiro, a bola já tá rolando de novo. Então assim, lógico que isso foi loucura, lógico que fazer esse tipo de situação foi uma loucura, foi um erro, mais um dessa diretoria, desse departamento médico, desse bando de incompetentes do São Paulo. Eles não conseguem curar uma dor no joelho. Essa é a realidade. A notícia é essa. Se fosse para estampar uma notícia, departamento médico do São Paulo não cura dor no joelho. Ponto. Essa é a notícia. E não tem o que dizer, tá aí a prova. Então a gente espera que agora o Lucas possa encontrar onde é essa dor, os médicos dele, o correm, enfim, quem for, para poder também o São Paulo ter uma tranquilidade em saber que terá um dos seus melhores jogadores em 2026, numa plenitude física, não é mesmo? Você que está chegando, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Perdão pelo... Dá uma entupida aqui, vou passando por uma gripe, mais uma, né, para ser bem sincero. Bom, vamos lá. Deixa eu falar aqui sobre o jogo de logo mais, pode ser? Vamos trazer algumas informações. Nós falamos do Lucas Moura, vamos falar então da lista de desfalque que o São Paulo tem? Vamos lá. Conte comigo. Caleri, Rian Francisco, André Silva, Luan, Marcos Antônio, que nunca machucou e começou a machucar, Oscar, Arboleda, Lucas, Dineno, Rodriguinho, Enzo Dias e Wendel. São 12 jogadores fora. O único que retornou foi Pablo Maia, que deve estar à disposição do nosso gloriosíssimo Hernan Crespo. 12 desfalques. 12 desfalques para um clássico. Sejamos bem sinceros. Aí é pedir para o Crespo tentar fazer milagre, uma coisa que não dá para fazer, né? 12 desfalques, ele tem um time fora. E ele só não tem um time de fato porque ele não tem um goleiro. Ah, não tem. Tem sim, o Leandro, são 13. Leandro fora. Então, se você colocar aqui, ele tem praticamente um time com completo, né? Eu ia falar com cada um no seu devido lugar, mas ele tem um time completo de desfalque, gente. Como é que alguém pode trabalhar assim? É a mesma coisa. O excesso de desfalques do São Paulo na mão do Crespo é a mesma coisa que você pedir para um pedreiro construir uma casa sem as ferramentas e sem o tijolo e ver o que você faz aí. Ou sem as ferramentas e sem o cimento. Ver o que você faz aí, vamos ver até onde você vai. É isso. Sabe? Então, o Crespo, ele tem lá suas culpas, tem sua teimosia, tem feito
algumas demoras, mas também a gente precisa olhar para o lado do Crespo também, que não tem a mínima condição de ter um time minimamente decente, gente. Perdão. Isso é um absurdo. Isso beira o absurdo. Não dá para achar que isso é normal. São 13 desfalques. 13 desfalques. Tem desfalque em toda a parte do campo, em toda a posição que você imagina, tem desfalque. E aí, o Crespo tem que ser mágico, né? Tem que ser o mágico de Oz para fazer o São Paulo render. Justamente por essa falta de peças, por exemplo, o São Paulo não tem lateral esquerdo, né? O Wendel, hein? Eu vou te contar uma contratação mal feita. O São Paulo não tem o Wendel e também não tem o Enzo Dias. O Wendel machucado, o Enzo Dias fez aquela cirurgia para corrigir aquela hérnia. Por isso, 4 jogadores da base do São Paulo, do Sub-20, foram retirados do jogo de ontem contra a equipe do Fortaleza, que o São Paulo perdeu para o Fortaleza, inclusive, mas avançou para a Copa do Brasil, na Copa do Brasil. O Nicolas, o lateral esquerdo, o Luca, o Pedro Ferreira e o Paulinho foram relacionados para o Majestoso. São garotos, vão estar no banco para tentar ajudar de alguma forma, se tornarem algum tipo de opção para o Crespo, que não tem opção nenhuma no banco. No banco não tem opção nenhuma no campo praticamente, né? Essa é a situação do nosso Hernan Crespo. Bom, um provável São Paulo hoje para enfrentar o Corinthians. Vamos lá, hein? São Paulo deve ir de Rafael no gol, Rafael Tolói abrindo a trinca defensiva com Alan Franco e Sabino. O Alan Franco deve jogar ali como zagueiro da sobra. Pelo menos os 3 aí é o que a casa oferece. Então vamos embora, né? Vamos que vamos. Na ala direita pode ser o Mike ou o próprio Mailton. No meio campo ali, o Luiz Gustavo, o Pablo Maia e o Alisson. Deve ser uma trinca de meio campo. Na ala esquerda aí tem uma dúvida. Pode ser o Patrick, mas aí eu acho menos provável que seja o Patrick. Pode depois repetir o Ferreirinha na esquerda, assim como ele fez contra o Flamengo. E na frente joga o Luciano, e aí tá a dúvida. Jogaria Gonzalo Tapia ou jogaria uma outra peça, podendo ser até o Rigoni? Por quê? Porque o Tapia, ele participou do amistoso longe, se não me engano, na Rússia, né? Enfim, e aí ele chega hoje, né? Se você está assistindo o vídeo pela manhã, o Tapia está chegando. Se você assistiu o vídeo pela tarde, o Tapia já chegou, mas chega em cima da hora. Chega praticamente descendo do avião para ir para o ônibus e ir para Itaquera. Então, assim, essa dúvida que tem aí o nosso Hernan Crespo. Eu iria com esse time aqui que o GE colocou. Rafael, Alan Franco e Sabino, Mike Ferreirinha nas alas, Pablo Maia, Luiz Gustavo e Alisson, se desse para jogar Tapia e Luciano. Acho que esse seria o jogo ideal. São Paulo ainda pode ter o retorno do Ferrarese também, que esteve em campo pela seleção da Venezuela, jogou, se não me engano, os 90 minutos, e do próprio Damian Bobadilla, que marcou o gol na vitória do Paraguai contra o México, se eu não me engano. O segundo gol, ele entra no segundo tempo, faz o gol. A equipe do São Paulo não pode ter esses outros 2 reforços, mas aí no banco de reservas, como opção para o Hernan Crespo. Apita o jogo hoje Anderson Daronco, e isso aí mesmo, é o que a casa oferece, é o que tem, ele que apita o jogo de logo mais. Tá confiante pro jogo? Enfim, eu não sei se eu tô tão confiante. Vou colocar um 2-1 pro São Paulo. O que vocês acham? Pode ser um 2-1 pro São Paulo? Tá de bom tamanho? Vamos deixar então 2-1 pro São Paulo e seja o que Deus quiser lá. É só isso. Mas uma coisa a gente tem que dizer. Para ganhar do Corinthians lá na Neoquímica, precisa querer mais, precisa dividir mais bola, precisa ter mais vontade que os caras. Bola por bola, os times são equivalentes, porque também lá não vai ter desfalque, não sabe se vai ter o Memphis, o Hugo Souza também não sabe se joga, a zaga também não é a zaga principal, enfim, também tem os seus problemas o Corinthians. Então, time por time, a hora que a bola rolar, o jogo é jogado, lambaria pescado. Mas se não tiver mais vontade do que os caras lá, vai perder e vai perder feio, viu? Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência, até daqui a pouquinho na transmissão do jogo entre Corinthians e São Paulo. Forte abraço, valeu demais, gente. Tchau, boa sorte pra nós, hein? Meu Deus.